Internautas de Itapipoca, o abraço do professor Ivan Paixão. Nesta oportunidade, nós estamos colocando no teu celular o vídeo número 53, fruto de uma pesquisa que estamos fazendo para levar ao teu conhecimento, senhor e senhora, a história do município de Itapipoca. Também quero chegar a você, professor e professora, a todos os alunos e os interessados nas coisas da nossa terra. Este, repito, é o vídeo número 53. Na Itapipoca mais antiga, uma coisa que alegrava as pessoas era quando se tinha notícia que estavam montando um circo. Estes representantes de um grupo de pessoas, geralmente mais jovens, rapazes e moças, homens e mulheres, se entregavam à vida errante, acompanhando e se apresentando para as plateias de gente humilde, mas que também alguns senhores e até moças e senhoras sentavam nas suas cadeiras em redor do picadeiro para assistir o que eles apresentavam, abre aspas, como última novidade no mundo circense, fecha aspas. Era assim que eles propagavam o espetáculo. Não se sabe como eles chegaram, mas que, na verdade, um grupo de homens jovens estava montando o circo, que era equipamento de bastante simplicidade. Certamente chegaram no final do dia anterior e trabalhavam ininterruptamente para logo mais à noite acontecer a estreia. O circo estava sendo montado no bairro da Estação e quem passava pelo caminho se admirava, porque de repente esta novidade estava tomando corpo pelas mãos dos que sabiam fazer, com aquele conjunto simples espalhados pelo chão. Quem passava perguntava aos que estavam trabalhando: estreia quando? A resposta já estava pronta: hoje. O passante demorava um pouco. Na medida que as estacas estavam sendo enfiadas nos buracos, formando o esboço de um círculo. Outros paravam, também conversavam. Os meninos iam chegando. Finalmente tinha uma plateia assistindo à montagem do circo. Outro menino chegou. Depois, outro e mais outros. Estes estavam empolgados e, como já sabiam que a estreia seria logo mais à noite, buscavam informações para serem integrantes dos que sairiam com o palhaço. Esses tais recebiam marcação no braço e entrava no circo de graça. Ninguém notou, porque eram muitos os meninos que estavam ali, que um deles tinha pendurado no dedo pequeno pedaço de carne, pendurado por imbira de carnalbeira, como os marchantes faziam em cada peso de carne vendida, o que facilitava levar a comida para casa pendurado pelo dedo. Isto era comum naquele tempo. Aquele menino saiu cedo de casa, a mando da mãe, para comprar a carne, com a recomendação de voltar logo. Acontece que o menino, quando saiu de casa para o açougue, tomou outro caminho
e quando voltou por outro atalho, deu de cara com o circo sendo montado. Como os demais ali permaneceram, e o garoto não se lembrava das recomendações da mãe sobre a pressa de chegar em casa com a carne. O tempo foi passando, os homens trabalhando, mais pessoas chegando, o sol esquentando, e o peso de carne no dedo do menino estava preto pela quantidade de moscas pousadas. De repente, apareceu uma mulher gritando, descompondo, cobrindo o lombo do menino com fortes cipoadas, pelo que o menino se mijava, gritava, corria, e a mãe no encalço sem lhe dar trégua. De noite, o menino estava lá, junto do picadeiro, todo ronchado pelas cipoadas, dando risadas por causa do palhaço, porque o homem do circo, que viu tudo aquilo naquela manhã, deixou o menino entrar de graça. Outros meninos também entravam de graça no circo, desde que estivessem marcados com uma tinta no braço, porque eles haviam acompanhado o palhaço pelas ruas da cidade, fazendo a propaganda do espetáculo. Tudo no grito. O palhaço estava sob perna de pau, vestia roupa larga de pano barato, com estampa floral vermelha, e saía pelas ruas da cidade anunciando aos gritos: "Hoje tem espetáculo?" "Tem, sim, senhor", gritava em coro a meninada. "Às 7 horas da noite? Tem, sim, senhor." "Hoje tem marmelada?" "Tem, sim, senhor." "Hoje tem gargalhada?" "Tem, sim, senhor." "E a rocha negada?" Os meninos gritavam em coro um ei prolongado. Estes meninos, que estavam marcados com uma tinta do braço, porque acompanharam o palhaço durante a propaganda, tinham entrada gratuita. Pelas 6h30, a primeira chamada para o início do espetáculo, um pedaço de trilho amarrado por arame num pau fornido recebia com ferro algumas pancadas que de longe se ouvia. Pelas 6h45, a segunda chamada, e pelas 7 horas da noite, novas batidas, e o espetáculo tinha início. O circo só tinha o pano de roda, não havia coberta. Em cima, um trapézio baixo e um palco, e por trás dele um pano colorido por onde saíam e entravam os artistas. O palhaço, o mágico, o equilibrista, o trapezista, a cantora e o cantor. A música que estava em gosto era de Altemar Dutra, que o cantor imitava. Nela tem um verso que no original diz assim, abre aspas: "Se me humilho demais, me abaixo até o chão", fecha aspas. E o cantor do circo cantava assim, abre aspas: "Se me humilho demais, me abaixo até o chão", fecha aspas. Deste assunto, o Tiririca lá dos Picos também teve sua participação nos circos, que só tinha o pano de roda e este bastante remendado. Era assim nos tempos que aportavam os circos nessas terras planas do sopé da serra da Uruburetama. Tinha os que botavam os bonecos para trabalhar por trás no pano na sala. Tinha seu Chico Risada, que trabalhava no armazém de compra de gêneros do seu Zeca de Araújo. Depois o Edberto Aguiar, comprador de algodão, castanha de caju, mamona. Tinha a Inês, doente mental. Seu apelido era Broa. Trazia sempre para minha mãe, Dona Marinha, um buquê de rosedá, florzinha branca, cheirosa, que ela dizia que trouxe para o santo.
Depois sentava na área lá atrás e só saía quando comia. Também comiam naquela casa farta o Doca da Isaura, o Chico Faustino, o Zé de Freitas, todos com problemas na mente. Eram os doidos mansos da Itapipoca. Recuando no tempo, exatamente onde a municipalidade está construindo um prédio pré-moldado para no futuro ser ocupado pelos comerciantes de rua ou feirantes, naquele local que fazia parte do quadrilátero compreendendo as 4 ruas, Avenida Anastácio Braga, Rua Hildeberto Barroso, Rua Duque de Caxias e Rua José Romero, que naquele tempo este imóvel pertencia ao meu pai, senhor Ivo Paixão, e ali havia um cacimbão, sempre cheio por causa da revência do açude na nação. Daquele cacimbão, o mudinho enchia com água uma roladeira, tonel de madeira, que a levava puxando pelas cordas apoiadas num pau, rolando pelo chão, o chão de barro, daí até a caldeira do locomóvel que produzia energia elétrica através de um gerador acionado a pressão pelo calor da lenha queimada e da água fervendo, gerando força para movimentar o gerador que produzia a iluminação pública do pequeno centro da cidade, das 18 até as 22 horas todas as noites. Este locomóvel estava no prédio depois da catedral, lado esquerdo de quem vai para os Picos. Ali acontecia este benefício de uma das administrações públicas do passado. Aos domingos, tinha os prados ou corridas de cavalos. Neste tempo, estes eventos funcionavam na estrada, nas cacimbas, eram bastante concorridos, mesmo porque seu principal patrocinador era o coronel Hildeberto Barroso, que tinha nas corridas de cavalos seu principal hobby. Inclusive participava destas corridas em Sobral e Fortaleza, onde tinha cavalos de sua propriedade, mantido no trato pelas mãos de entendidos. Lembramos do Loredo. A uma das ruas próximas do posto Baleia, com o nome Rua Francisco Pinheiro. Este senhor era aposentado da polícia, farmacêutico, com sua botica no centro da Itapipoca, onde morava, com a família, na Rua Duque de Caxias. Também foi político, que gostava de corrida de cavalos. Inclusive, aquela rua já mencionada foi no passado local para os prados, quando este deixou as cacimbas em função da movimentação de veículos naquele lugar. O esporte mais prestigiado foi sempre o futebol do campo da Boa Vista, principalmente quando o time de Itapipoca recebia time de Fortaleza para disputa de partida amistosa. Havia torcida aos gritos e palmas empurrando o time local para a vitória. As filhas do senhor Alípio Tavares lideravam com alegria esta torcida, que logo recebia adesão de outras moças da sociedade. A alegria se completava quando os artilheiros do time local faziam seus gols, Balduino e Zé Moreira. No dia dos jogos, a Itapipoca se deslocava para o bairro da Boa Vista, onde o campo estava localizado, e os moradores do entorno do campo lotavam a praça de esportes e numa só alegria. O Clube Social Imperatriz também tinha suas tardes de esporte na sua quadra, pelo lado da Rua Duque de Caxias. Ali existia o Barzinho, sob o comando do Sebastião Galça, e era local bastante frequentado. Toda tarde, dentre outros atletas, estavam presentes para treinos Euriton Assunção,
Zé Tião, Mimi, Bano, Dedé Paixão, Antônio da Princesa e tantos outros, sob os olhares do torcedor infalível, senhor Alípio Tavares e, às vezes, o doutor Antônio Martins de Carvalho, que era o presidente do clube. No salão do clube, do outro lado da quadra, havia sempre uma ou duas vezes por semana tertúlias, juntando jovens sócios, sempre presente o Sebastião Garça, servindo algumas bebidas. No encerramento de mais este vídeo, que leva o número 53, nós estamos passando para o teu celular mais um poema com título Itapipoca. Ele diz assim: neste pé de serra está o meu coração, esta terra é doce como um favo de mel, ao que nela chegar, por favor, tire o chapéu, preste reverência a esta mãe que gerou, povo inteligente, sua competência provou, na cadência dos seus passos, marcha para a vitória, só para frente olha, o que passou, passou. Nossa meta é o presente, colhendo o que ela plantou, mãos cheias da verdade, sem ódio e sem rancor, Itapipoca o sonho que minha alma sonhou. Assim, no encerramento deste vídeo, mais uma vez nós te convidamos para que tu venha aqui no domingo próximo, às 18 horas, na rua Coronel Bento Alves, onde estamos reunindo, glorificando o nome do Senhor, ouvindo a palavra do Deus amigo, do Deus perdoador, do Deus que cura, do Deus que abre portas e do Deus que está pronto, sim, para te atender, desde que tu ande nas palavras que Ele orienta. Por tudo te agradecemos e que Deus te abençoe.